Reza comigo. Tem que ter fé. A queda de um penhasco em direção às águas de um rio, além de ser uma imagem poderosa e visualmente impactante, carrega profundas simbologias ligadas à morte e à transformação, especialmente quando vista através da lente das crenças espirituais que abordam a reencarnação. Nesse contexto, a tal queda, o próprio penhasco e a correnteza do rio possuem uma conexão com duas encarnações, e é o que acontece em Além do Tempo. Lívia e Felipe são um casal predestinado a viverem um grande amor, já de muitas vidas passadas, e não foi diferente em suas vidas no século XIX. Antes de conhecer Felipe, Lívia era uma noviça sem vocação para a ordem religiosa, já que só se tornou uma por conta da pressão da mãe em querer protegê-la dentro de um convento. Vivendo lá, Lívia não teve oportunidade de conhecer um grande amor. Já Felipe, um nobre conde, é um viúvo e pai de um menino. E antes de conhecer Lívia, ele tem a companhia de Melissa, sua futura esposa, que fez vários tipos de maquinações para se casar com ele. Outro personagem é Pedro, um amigo que diz ser apaixonado por Lívia desde a infância, mas que no decorrer do tempo se mostra obsessivo e perigoso. Apesar destas e outras configurações complicadas, no final, Lívia e Felipe saem juntos a cavalo em busca de um futuro de paz, sem a presença dos que antes só lhe trouxeram complicações, como os vilões Melissa e Pedro. Porém, o que eles nem imaginavam era que uma tragédia os estava aguardando. Melissa, determinada a se vingar dos dois, aproveita a obsessão de Pedro por Lívia para tramar uma vingança contra o casal. Enquanto os dois estão pronunciando juras de amor à beira de uma linda paisagem, lugar importante para Lívia, Pedro, em posse de uma espada de esgrima, surge para confrontar Felipe. Porém, nesse instante, Melissa aparece e empurra Lívia penhasco abaixo. Isso termina com Lívia e Felipe, que momentos antes estavam planejando um grande futuro juntos, agora à beira da morte. Sem receber a complacência de Pedro para serem salvos por ele, de uma altura significativamente grande, o casal cai nas águas e lá se afundam. Tudo acontece literalmente, mas podemos pensar na forte simbologia que se vincula inteiramente com o tema da novela. O penhasco, com sua imponência e elevação sobre as águas do rio, representa um limiar entre dois mundos, o terreno e o espiritual, enquanto as águas do rio simbolizam o fluxo contínuo da existência, onde a morte é apenas uma etapa transitória. A conexão entre duas encarnações pode ser representada pela dualidade da cena. Aqueles que caem do penhasco estão atravessando um portal entre duas vidas. A queda, nesse contexto, é uma espécie de ponte entre uma encarnação anterior e a subsequente, marcando um ponto de encontro entre o passado e o futuro. O rio que recebe a queda e continua fluindo é uma metáfora para a continuidade da alma através das diversas vidas. E é o que entendemos quando vemos Lívia e Felipe na próxima encarnação, 150 anos depois. Eu queria tanto que fosse diferente. Que Deus é esse, Lívia, que permite que os que se amam se separem? Você sabe rezar? Reza comigo. Tem que ter fé. É o que Lívia transmite a Felipe em um diálogo de pensamento com ele quando seus corpos já estão sendo engolidos pela água. E Felipe conclui: que Deus é esse que parece se divertir, que permite que os que se amam se separem, que permite que você, que eu amava, que eu nunca deixei de amar. Ele desabafa como se trouxesse uma inconformidade proveniente de várias outras encarnações.
Lívia era uma noviça e, apesar do ensinamento religioso que recebeu lá, ao estar nos braços de Felipe debaixo d'água, enquanto ele duvidava, ela tinha fé. Provavelmente não uma fé no divino, mas uma fé de que algo melhor do que aquele fim que os dois tiveram virá algum dia. Podemos dizer que essa fé de Lívia é uma das razões pelas quais eles se encontram na próxima vida e conseguem concretizar o amor. A ideia da reencarnação envolve a concepção de que a alma renova sua ligação com um novo corpo. Após a passagem da morte, a alma se desvincula e, após um período determinado, retorna ao mundo. Nessas sucessivas reencarnações, estipula-se que os indivíduos enfrentam as consequências de suas ações em encarnações passadas, seja para expiação de erros cometidos na vida presente ou para a evolução e crescimento espiritual após esta existência. É como se fosse um processo de resgate, que representa a maneira pela qual o espírito progride, alcança a maior elevação e une os fios soltos de existências anteriores. E os fios soltos impedidos de serem ligados na vida do século XIX, de Lívia e Felipe, por uma tragédia provocada por outra pessoa, começam a se juntar quando eles se reencontram em um metrô lotado no século XXI. Há algo que os faz olhar um para o outro, algo definitivamente inexplicável pelo tempo cronológico e terreno, algo além do tempo. Esses olhares, de alguma maneira, anunciam que algo pendente e inacabado precisa ser continuado, mas eles não sabem onde, o porquê, quando ou se irá começar. Tudo isso acontece em um dia absolutamente comum, em um local cheio de pessoas. Os olhares são interrompidos e o dia deles segue normalmente. Mas a partir deste momento, já entendemos que encontros e desencontros não têm importância para um amor que transcende até mesmo o tempo. O que suas mentes terranas talvez tenham identificado como atração, nós sabemos o que está por trás daqueles olhares. Em Além do Tempo, a simbologia da morte de Lívia e Felipe ao caírem de um penhasco para o rio, tanto literal quanto simbolicamente, une duas encarnações e nos convida a refletir sobre a natureza cíclica da vida, a impermanência de todas as coisas e a constante oportunidade de renovação e crescimento espiritual. É um lembrete de que a morte não marca o fim, assim como o anoitecer não representa o término de um dia, pois se trata de uma transição para algo novo, tal como a correnteza constante das águas que nunca se repete no rio. Ou seja, cada vida constitui uma nova etapa, tanto para iniciar uma nova jornada, no dia a dia, quanto para abordar as várias pendências existenciais de uma vida passada. Mas compreendendo que o amor é a coisa mais forte que une todas as existências de todos os tempos. Olá pessoal que assiste ao canal Novelarte, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, espero que você tenha gostado. Aqui é o Renato Alves, mas eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. O que você achou dessa simbologia que a autora propôs com a morte, essa morte da queda da Lívia e do Felipe do penhasco? Eu tenho certeza que ela não botou esse elemento à toa na novela, tem muito sentido, tanto quanto outras simbologias que tem nessa novela maravilhosa que é Além do Tempo. Mas eu também convido a vocês a assistirem um vídeo sobre a vilã Melissa, que é um dos meus vídeos favoritos aqui do canal. Clica aqui nos cards, que é bem legal, espero que vocês gostem também. Então é isso, até a próxima.